Neville Goddard falava da lei da assunção, o princípio de viver como se já fosse aquilo que deseja. Essa vivência interior não é teatro, não é fingimento. É uma experiência real que começa no coração e no corpo, como se cada célula já respirasse a nova identidade antes mesmo que ela seja visível para os outros. É nesse estado que a semente da transformação começa a germinar. Existe uma grande diferença entre fingir confiança e sentir uma nova identidade vibrando de dentro para fora. Fingir é como usar uma máscara pesada que cansa e escorrega. Já sentir a mudança é como vestir uma nova pele, natural, orgânica, silenciosa. A transformação verdadeira não grita, mas pulsa. Por fora, muitas vezes, tudo parece igual, a rotina continua. As pessoas nem sempre percebem, mas por dentro, algo profundo já se... A vida só muda de verdade quando você muda a imagem que carrega de si mesmo. Mas surge a pergunta essencial: como saber que essa transformação já começou? Napoleon Hill lembrava que ninguém pode alcançar um sucesso maior do que a imagem que sustenta de si mesmo. Se por dentro você se vê pequeno, limitado, indigno, o mundo lá fora apenas refletirá esse retrato invisível. Rompeu. É como o casulo. Por fora, silêncio e imobilidade. Por dentro, a lagarta já não existe mais e a borboleta está em formação. Nos próximos minutos, vamos mergulhar nos sinais ocultos que revelam quando a autoimagem está sendo redesenhada no nível mais profundo. Porque antes que a vida mude da forma que você vê, ela sempre muda no modo como você se vê. Toda vez que uma identidade começa a morrer, o corpo e a mente resistem. É como se a antiga versão de você tentasse desesperadamente se agarrar ao que já conhece. O desconforto surge, não como prova de fracasso, mas como sinal de que o crescimento já começou. Napoleon Hill dizia que os maiores obstáculos se apresentam justamente quando estamos mais próximos da vitória. Esse desconforto pode ser confundido com desajuste ou até mesmo com erro. Muitas pessoas acreditam que se sentirem estranhas ao adotar novos hábitos significa que algo está errado. Mas, na verdade, essa estranheza é o choque entre a velha autoimagem e a nova identidade que já começa a se formar. É como vestir uma roupa que ainda não se ajusta perfeitamente ao corpo, mas que pouco a pouco vai se moldando. No início causa incômodo. Com o tempo, torna-se natural. Assim também é com a transformação da autoimagem. O desconforto não é um sinal de que deve parar, mas um sinal de que já não cabe mais no antigo molde. Relatos de pessoas em processo de mudança mostram esse padrão. Elas descrevem a sensação de não se reconhecerem mais em velhos hábitos ou pensamentos, mas também de ainda não se sentirem totalmente adaptadas ao novo. Esse espaço entre o que já não somos e o que ainda estamos nos tornando é desconfortável, mas é também o berço da expansão. Napoleon Hill lembrava que a mente subconsciente é um servo fiel. Ela registra e repete tudo o que alimentamos, inclusive as autocríticas que repetimos sem perceber. Quando dizemos a nós mesmos, não sou bom o suficiente, ou isso nunca vai dar certo, estamos, na verdade, reforçando a identidade antiga que já deveria estar morrendo. Esse é o ponto em que a verdadeira batalha acontece. De um lado, a nova visão que começa a nascer. Do outro, o subconsciente programado por anos de repetições negativas. É um embate silencioso, mas poderoso, que muitas vezes determina se a mudança vai se consolidar ou se a velha autoimagem vai recuperar o controle. Por isso, toda transformação profunda exige vigilância interior. Não basta desejar ser diferente. É preciso substituir gradualmente as mensagens internas que mantêm viva a identidade antiga. Reescrever uma frase de poder diariamente pode parecer simples, mas é nesse gesto que a mente subconsciente começa a aceitar uma nova realidade. Com o tempo, essas palavras deixam de ser apenas letras no papel. Elas passam a vibrar como uma nova verdade, dissolvendo as camadas de crenças limitantes que seguravam a versão antiga de você. E é nesse ponto
que a batalha se inclina a favor da visão que deseja nascer. Toda mudança interna encontra, cedo ou tarde, reflexos no mundo exterior. Quando a autoimagem se transforma, as relações, as oportunidades e até os pequenos encontros cotidianos começam a responder de forma diferente. Não é mágica, é ressonância. O que vibra dentro, inevitavelmente, reorganiza o que está fora. Esses sinais, muitas vezes, são sutis. Pessoas começam a tratá-lo de maneira diferente, enxergando em você uma confiança que talvez nem tenha percebido ainda. Oportunidades surgem em lugares inesperados, como se a vida estivesse ajustando o cenário para a nova identidade que você assumiu. Nada disso acontece por acaso. É a expressão natural da mudança que já se consolidou no interior. A metáfora do rádio ilustra bem esse processo. Quando mudamos a estação, não vemos o sinal, mas imediatamente percebemos que a música mudou. Assim também é com a autoimagem. Não vemos o campo invisível que se alterou, mas sentimos o mundo reagindo de outra forma. O ambiente externo apenas reflete a frequência que foi ajustada no silêncio da mente. Reconhecer esses reflexos é um lembrete de que o processo está em andamento. O mundo não muda primeiro para depois você mudar. É sempre a mudança interior que inicia a transformação exterior. Por isso, quando os sinais começam a aparecer, é a confirmação de que a nova identidade já está escrevendo sua presença no real. Napoleon Hill dizia que os que vencem são aqueles que persistem além da derrota temporária. A transformação da autoimagem não acontece de uma só vez, mas em camadas, e cada camada exige paciência para ser atravessada. A antiga identidade não desaparece de imediato. Ela resiste em pequenos resquícios, em recaídas que muitas vezes confundem quem está no processo. Muitos interpretam essas recaídas como sinais de fracasso, como se tivessem voltado ao ponto inicial. Mas a verdade é que cada recaída é apenas um resíduo da identidade antiga sendo expulso. Não é retrocesso, é limpeza. O corpo e a mente eliminam memórias velhas, enquanto se ajustam ao novo estado. Esse entendimento muda tudo, porque transforma a frustração em confirmação de que a mudança já está em curso. Com o tempo, a relação com o próprio tempo também se transforma. A pressa cede lugar à confiança silenciosa. A mente aprende a ver cada aparente atraso, não como negação, mas como preparação. A nova autoimagem já não se abala diante de obstáculos, porque compreende que eles fazem parte do processo de maturação. Essa postura diante do tempo e do fracasso é, em si mesma, um sinal inequívoco de transformação. Quando você deixa de medir sua evolução apenas pelos resultados imediatos e passa a enxergar o valor do caminho, significa que já não é mais a mesma pessoa que começou a jornada. Napoleon Hill dizia que a fé aplicada é o verdadeiro alicerce da nova identidade. Não se trata de acreditar de maneira vaga, mas de sustentar, dia após dia, a convicção de que a vida externa precisa se alinhar à imagem interna. Quando essa fé se torna prática, a mente para de negociar com dúvidas e começa a criar com decisão. A ciência reforça essa visão. Bruce Lipton mostra, através da epigenética, que quando mudamos crenças, até nossas células respondem de forma diferente. A transformação da autoimagem não é apenas psicológica, é biológica. O corpo inteiro começa a vibrar em coerência com a nova identidade, e o que antes parecia distante passa a se tornar possível. Transformar a autoimagem vai além de pensar diferente. É ensinar o corpo a sentir de outra forma. É educar a mente a acreditar em uma versão inédita de si mesmo. É a união de pensamento, emoção e prática diária que cria a ponte entre quem você era e quem está se tornando. A metáfora do casulo traduz esse processo com perfeição. Por fora, pode parecer que nada mudou, mas por dentro, a antiga forma já não existe mais. A borboleta está pronta,
apenas aguardando o momento certo de abrir suas asas. Assim também acontece com você. A nova identidade já está sendo formada em silêncio, mesmo quando o mundo ainda não percebe. E talvez os sinais estranhos, os desconfortos e as pequenas mudanças que você tem experimentado sejam justamente a prova de que sua autoimagem já começou a se transformar. O processo pode parecer invisível, mas é nele que reside a verdadeira revolução interior.